Entrei? Entrei. Entrei. Oba! Estou feliz de voltar para o meu horário. Já tomei esse horário como meu. Tatiana, bem-vinda. Aline, bem-vinda. Alessandra, bem-vinda. Karine, bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui esse horário, gente. Ontem, quando eu fui fazer 9h30 da noite pela primeira vez, eu não me senti eu, sabe? Eu realmente não funciono bem essa hora. 10 horas da noite eu gosto mesmo de dormir. Então, assim, achei melhor adaptar a minha realidade, até para ter o que passar aqui, né, gente? Porque se eu estou esgotado, já não tem mais nada para dar para ninguém, né? Não é verdade? Então, a gente tem que se reconhecer nossos limites. Fiz uma tentativa, mas não deu certo. Bem-vinda, Suzy, Cláudio, Renata. Que bom que vocês estão aqui. Vou começar. Estou muito feliz de Giane. Olá. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Eu estou amando esse desafio das lives diárias. E que agora vão ser diárias mesmo, gente. Não vai ter nem intervalo sábado e domingo. Eu vou que vou. Mas tem sido tão bom e tão gratificante para mim, sabe? Essa troca com pessoas que eu nem conheço e, enfim, e tem me puxado a crescer também, né? Novos desafios sempre fazem com que a gente cresça mais, né? Então tem sido assim, uma semana que vale por 3, sabe como é que é? Então estou muito feliz. Estou feliz de estar dando enfoque ao casal essa semana. Né? Então, essa é uma semana que a gente está falando sobre um assunto que é muito importante, relevante. A paixão acabou e agora? Né? Muitos casais não conseguem transformar o relacionamento em que vivem e acabam abrindo mão da relação depois desse período inicial da paixão. Que ontem a gente conceituou, na verdade, a gente fez a diferenciação entre a emoção e os sentimentos, né? Então, a emoção, ela tem um caráter de ser rápida e de ser fugaz e de nos assaltar e de nos mudar até a nossa fisiologia, né? Os sentimentos já são como um produto da emoção e eles se instalam e vão criando raízes e tem muito a ver com a maneira que a gente interpreta o mundo, né? Só que o fato é que a paixão é uma emoção e ela tem um tempo de duração, que são até 2 anos. Alguns casais nem chegam a isso. Só que o que acontece é que quando chega esse limite em que o relacionamento precisa fazer uma transição, né, avançar, amadurecer, muitas pessoas não conseguem reter a relação, não conseguem manobrar essa mudança de ciclo, né? Então, assim, primeiro ponto é entender que a emoção, ela tem um tempo de duração e vai acabar. E muitas vezes, pessoas perdem pessoas bacanas porque não conseguem fazer essa transição. Então, o grande barato disso é a gente amadurecer para que a gente possa crescer e o relacionamento evoluir, se transformar e não necessariamente ficar pior, né? Porque muita gente pensa, fica um saco, fica chato, só que não. Na verdade, você vai ganhando outras coisas, você vai acrescentando outras coisas, né? E aí, então, a gente ontem falou sobre a história de que existem ações práticas para realizar o amor, né? E que quando passa esse tempo inicial da emoção, da paixão, a gente precisa ser intencional. E essas ações práticas, elas realizam o amor tanto para nós recebemos amor através dessas ações, quanto para o outro, né? Então são 5 As que a gente está explorando essa semana. Ontem a gente falou do aspecto da atenção, é o primeiro A. E aí, resumindo, o que eu coloquei aqui, a atenção é algo que tem que ser intencional, porque tudo que você foca cresce. Então, é uma decisão, né? Passa por essa decisão de amar, de transformar o relacionamento, de permanecer, de enxergar o todo, né? De não ficar refém de uma emoção que ora tá boa e ora não tá, né? Então, quando você entende que a atenção é um aspecto prático que realiza o amor, você pode fazer isso no seu dia a dia para transformar o seu relacionamento. Ao invés de ficar reclamando, você dá atenção àquilo, você faz deixa de ficar numa posição reativa e passiva e vitimista, e você passa então a agir em prol daquilo. E aí então
Os aspectos que eu falei ontem da atenção são você buscar ter momentos práticos onde você consegue dedicar a atenção ao outro de uma forma qualitativa, sem interrupção, sem celular na mão, né, gente? Que hoje está um vício, tá difícil, né? A gente faz muita coisa pelo celular e ele tem muitas ferramentas maravilhosas para o nosso dia a dia, mas ele não pode nos ocupar o tempo inteiro. Né? A gente precisa olhar no olho, a gente tem que escutar o outro, a gente tem que tocar, a gente tem que ter momentos em que a gente não tem interferência. No caso de casais com filhos, tem que ter momentos em que a sua atenção vai ser exclusiva para o marido, né? Sair do contexto familiar, investir no casamento, isso tem que ser intencional. E outro aspecto da atenção que eu quero relevar aqui hoje, que é muito importante, é a questão de que você precisa parar de dar atenção àquilo que é ruim. Porque como o que você foca cresce, muitas vezes você está fazendo crescer na sua relação as dificuldades. Porque você fica o tempo todo reclamando, ou seja, chamando de novo. Reclamar. E aí você chama aquilo de novo, você chama aquilo de novo. Então, assim, vamos gerar um ciclo virtuoso na relação. Né? Então, coloque a atenção naquilo que o outro tem de bom, naquilo que o outro tem de bom. Sabe? Comece a verbalizar para o outro aquilo que você acha que ele tem de bom. Comece a gerar um ambiente em que você consegue dar atenção às qualidades, onde você sai do vício da reclamação, do vício de olhar o copo meio vazio, né? Não é verdade? Então, esse foi o ponto que a gente abordou ontem, atenção. Hoje eu vou falar de um outro que também realiza o amor e que é muito importante. Sinceramente, eu acho esse ponto assim extremamente chave no que diz respeito a amar, porque é realmente assim algo fundamental, e é a aceitação. A aceitação também é uma maneira de você realizar o amor e de você receber o amor, né? Então, a atenção ela revela amor, a aceitação revela amor. Só que existe um ponto delicadíssimo e que eu acho que é chave aqui hoje para a gente falar, que é o seguinte, presta atenção nisso, gente, isso aqui é muito importante. O que acontece é que nós, né, seres humanos, muitas vezes confundimos algo que realmente pode ficar confuso, que são dois aspectos da nossa vida. O primeiro é a nossa identidade e o segundo é o nosso comportamento. São duas coisas, tá? Isso é muito importante a gente entender hoje, gente. Uma coisa é a nossa identidade, quem nós somos. E isso é essencial, é como nós somos, é o nosso DNA, né, emocional e é um pouco difícil de mudar. Mas o nosso comportamento, aquilo que nós fazemos, que claro, está relacionado ao que somos, mas é mais fácil de você moldar, é uma outra coisa. E muitas vezes nós tivemos, na nossa infância, uma confusão nesse sentido dos nossos pais. Nós fomos muito validados em cima de comportamento e não de quem nós somos essencialmente. Nós não fomos aceitos. Muitos de nós não fomos aceitos. E por isso temos dificuldade de nos aceitar e aceitar o outro na relação. E o que é aceitar? Aceitar é receber. Olha que coisa interessante, é sinônimo, eu fui no dicionário. Receber é sinônimo de aceitar. E aí eu te pergunto, como você foi recebido na sua família de origem? Pensa aí um pouquinho. Pensa um pouquinho, como é que você foi recebido nessa família? Isso fala muito de você e da maneira que você vai se relacionar com o outro, tá? Então, por exemplo, eu, por exemplo, já dei meu exemplo aqui em alguns momentos, mas é sempre bom a gente falar, né? Eu, por exemplo, sou a terceira filha de 2 irmãos mais velhos. A minha mãe já não tinha a intenção de ter o terceiro filho, mas aconteceu. Eu percebi que, de certa forma, eu incomodei. Eu não estou reclamando não, tá, gente? Eu amo a minha mãe, a gente tem uma ótima relação. Graças a Deus, eu já aceitei minha família. É só um fato, tá? A maneira que eu cheguei foi uma maneira que teve marcas, como todos nós. Então, assim, eu não me senti, na minha emoção, na minha interpretação, eu não me senti plenamente aceita. Não me senti. E aí, naturalmente, eu tive que trabalhar isso,
pessoalmente, para poder melhorar as minhas relações, porque de certa forma, como eu não me sentia aceita, eu também tinha um vício de aprovação muito grande nos meus relacionamentos, entendeu? Então é importante pensar sobre como você foi recebido na sua família. Sabe, às vezes você é um filho que não foi desejado, às vezes você não foi validado como criança. Eu também tive isso, de certa forma, porque a minha mãe não tinha muita paciência para crianças, sabe? Crianças, para se comportar como criança. Brincar, gritar, pular. Não é que não deva ter limite, mas essa é a essência da criança. Né? A criança tem esse ímpeto de brincar, de pular, de jogar, de gritar. Tem uma coisa assim, enérgica. Só que eu não consegui explorar isso na minha família. Eu não consegui porque, na verdade, eu percebi, e as crianças são muito ligadas, né? Eu percebi que eu era melhor aceita se eu ficasse quietinha. Então, eu fiquei quietinha. E eu me calei por muito tempo, diante de muitas coisas. E acabei me tornando uma pessoa assim que tinha um pouco de dificuldade de ultrapassar certos limites. Ficava muito insegura, sabe? Muito com medo, muito me baseando na validação do outro para dar certos passos. Então, eu precisei fazer essa reflexão sobre como eu fui recebida e como eu me senti aceita. E à medida que eu consegui ir trabalhando isso em mim, na minha história, eu consigo também, hoje, aceitar muito mais o outro. Sabe, eu vejo isso no meu casamento, eu vejo isso com os meus filhos, eu vejo isso com amigas de infância que para mim representam irmãs, sabe? Então, a maneira que você foi recebido fala muito de como você vai aceitar o outro. É uma reflexão que eu quero deixar para hoje, tá? Ó, a Fernanda está aqui perguntando, mas como você percebia enquanto criança? A criança lê o ambiente todo da família, é muito interessante. E a minha mãe verbalizava muitas vezes, ela não me deixava pular, gritar, falar alto, fazer coisas que são típicas de criança. Então eu percebia que eu era validada quando eu ficava quietinha, entendeu? Só que, na verdade, fazer arte, né, dentro de um limite razoável, brincar, pular, fazer bagunça, é típico de criança. Então, eu não fui validada como criança. Então, eu não me senti aceita, entende? E é muito instintivo, como a Tatiana está colocando aqui também. Tá? Então, a gente precisa aprender a diferenciar o comportamento da identidade, tá? Isso, inclusive, com nossos filhos. Até porque um dia eles serão adultos e eles vão... aqui a Daniela está falando de autoaceitação. Sim, muito importante. Mas acho que para você se aceitar, né, Daniela, você precisa realmente acolher a sua história. Apareceu uma pintinha aqui atrás. Para você se aceitar, você precisa realmente receber a sua história. Sabe, enquanto eu estava indo em guerra com a minha mãe, enquanto eu ainda não aceitava a maneira dela, que ela fez as coisas, eu estava rebelde em relação àquilo, eu não me aceitava também. Mas à medida em que eu olho para essa história, eu consigo concebê-la, eu consigo aceitar que ela deu o que ela tinha, o que ela pôde, sabe, que foi o que foi possível para ela, eu também passo a me aceitar mais. E com isso eu consigo aceitar o outro melhor também. Né? Então, diferenciar sempre identidade de comportamento, tá? Então, por exemplo, com os nossos filhos, né? Eu sempre procuro diferenciar isso aqui em casa ao nível de que meu filho já fala, sabe? Ele fala, eu não sou chato, eu estou chato. E realmente, graças a Deus, o português nos dá essa oportunidade, né, gente? Vamos combinar aqui? Porque em inglês, o verbo to be abrange as duas coisas. Ele é o ser e o estar. Mas em português a gente consegue diferenciar. Isso é favorável para nós. Porque a gente consegue diferenciar o que é o ser e o que é o estar. Exatamente. Com isso a gente diminui julgamentos e rótulos. Porque nós somos especialistas, né, gente, em rotular os nossos filhos. E eles tomam aquilo para a vida deles. Aquilo que a gente fala é como se fosse um decreto para a vida deles. E é muito sério. Porque depois eles, exatamente para serem aceitos, eles entram nesse lugar e ficam. E depois eles têm muita dificuldade de se relacionar, né? Porque, como eu estava falando antes, se você não faz esse caminho de volta com a família de origem, não aceita, não acolhe, não entende, né, que foi dado, o que eles tinham, podiam, e agora cabe a mim, né, a coisa da autorresponsabilidade, cabe a mim cuidar de mim, cabe a mim me aceitar, cabe a mim acolher essa história, para que eu possa, então, ter relações mais saudáveis. Se a gente também propõe isso aos nossos filhos, eles já crescem num outro nível de autonomia, certo?
Eles já crescem entendendo que há uma diferença entre o ser e o estar, que o que eles são não muda, né, a despeito das circunstâncias, entendeu? E aí eu estava me lembrando aqui de que eu era uma criança muito quietinha, né? Eu fico vendo assim meus filhos. O João é super sapeca, ele é ativo, ele é brincalhão, ele grita, ele faz... E às vezes eu me pego irritada com aquilo. Tipo, ele está num nível normal de atuação de uma criança. Não está excessivo, não está passando do limite. Digamos, ele está num nível normal, mas às vezes eu me pego irritada com aquilo. E aí vai na minha história. Porque eu não pude ser essa filha autêntica. Eu não tive esse espaço de aceitação. E aí muitas vezes eu reagia no automatismo da minha história. E aí quando eu comecei a me conscientizar mais, hoje ele tem 7 anos, eu estou muito mais madura, né, emocionalmente do que quando ele nasceu e, enfim, era menor. Hoje eu consigo me controlar mais, sabe? Perceber o que é meu e o que é dele. Até que ponto tá realmente passando do limite, ou até que ponto está indo na minha criança interior que não teve essa oportunidade, não foi aceita lá atrás, sabe? E eu percebo que no meu casamento também, quando eu casei com o Fernando, há 10 anos atrás, eu tinha... Nós mulheres somos incríveis, a gente sempre acha que a gente vai moldar e mudar o outro, né? E quando eu casei com ele, eu tinha muito essa coisa de querer mudar, de querer fazer com que ele se torne o que eu gosto, o que eu espero, o que eu sou, né? Porque, como eu já falei isso na semana passada, a gente fica querendo transformar o outro na nossa imagem e semelhança. E isso aí é um caminho terrível, gente, no relacionamento. Isso não pode dar certo. Porque a aceitação revela o amor, faz o outro se sentir amado, né? Então, quando você quer transformar o outro em algo que você acha que ele deve ser e ele não é, você está matando o amor, né? Você mata a possibilidade dele receber o seu amor. E eu, por muito tempo, fiquei nessa vibe de querer transformar, mudar. E hoje em dia eu aceito muito mais o Fernando como ele é, sabe? Eu consigo diferenciar o que ele é e o que ele foi muito do pano de fundo para eu poder escolher ele como parceiro de vida. Só que tem coisas nele, comportamentos que eu não gosto, e aí eu sinalizo, a gente negocia. Mas assim, eu consigo separar e diferenciar muito mais hoje em dia, com esse nível de autonomia, o que ele é do que ele faz, sabe? Porque o ponto, gente, é que o que a pessoa é, essencialmente, é mais difícil de mudar, né? É mais difícil de mudar. E pode até haver uma mudança, mas a pessoa precisa querer muito, tá muito incomodada com aquilo para mudar. Mas o que a pessoa faz é mais plausível, é mais possível ter modelação, mudança, né? Melhoria. Então, assim, a aceitação salva relacionamento, gente. Receber o outro. Como você foi recebida na sua casa. Sabe, hoje eu estava atendendo uma pessoa, mulher, que me falou a história dela, né? A história familiar dela. E ela é a terceira irmã de 2 que morreram. Então ela tinha uma irmã de 9 anos que morreu e depois um irmão que morreu com 1 ano e meio. E aí vem ela. Então ela chegou num momento da família que tinha muito sofrimento. Sabe, aqueles pais estavam muito, feridos pela vida, com muita dor, com muita amargura. Então ela nasceu e ela intuitivamente, né, Tati, aquilo que você falou, né, da coisa da intuição. Intuitivamente ela já entrou no lugar de querer ser a filha perfeita para poder dar alegria àqueles pais, né, para poder ser um motivo de felicidade para eles no mundo. Né, coitados, miseráveis, perderam 2 filhos, tinham várias questões relacionais, violência doméstica, entre outras. Então, assim, hoje, uma das questões dessa mulher é o seguinte, ela tem muita dificuldade de dar limite para o outro, ela é aquela boazinha, que faz tudo por todo mundo, está sempre aberta a ajudar, mas não respeita os seus próprios limites. Tem muita dificuldade de se priorizar, tem culpa por comprar uma roupa para ela, fica incomodada quando recebe um presente. Então, assim, o que eu estou ajudando ela é no sentido dela poder sair desse lugar, aceitar a história familiar dela, que é difícil, é dura, é trágica, mas é a história. Então, você não pode querer botar verniz, embelezar. A gente precisa olhar e aceitar a história como ela é. E as histórias são difíceis, gente. Sabe? Quem que tem história fácil de vida aqui, gente?
Não tem. Todo mundo tem dificuldade na história. Então, assim, o meu trabalho com ela está sendo muito nesse sentido, de fazê-la aceitar essa história. A dureza dessa história, a dificuldade dessa história. A incapacidade que os pais tiveram de lidar com seus problemas. E o quanto que ela ficou nesse lugar de responsável pela felicidade, pelo bem-estar, pela vida deles. Né? Quando, na verdade, isso não é possível, isso não é real. Ficou muito pesado para ela. Está pesado demais, ela está até ganhando peso na vida, entendeu? E hoje ela tem uma questão muito séria de dar limite ao outro, de se priorizar. Então é óbvio que isso inflama as relações que ela tem na vida. É óbvio, não tem como. E aí, então, isso está aparecendo no corpo, isso está aparecendo em alguns relacionamentos, e ela veio procurar ajuda, graças a Deus por isso. Então é muito sério a maneira que você foi recebida, baseada nessa história familiar, tá? Isso vai definir os relacionamentos de vocês. Aceitar não é fácil. Aceitar não é fácil, gente. É um trabalho diário. É um trabalho de realmente você mudar a sua lente, de você ter compaixão, né? Pela história, pelo outro, pelos seus pais, por você. Aceitar. Aceitar, porque são coisas que você não pode mudar. E o aceitar está muito relacionado a isso. Aquilo que você não pode mudar. Não pode porque não dá. Não pode porque não é da sua conta. Não pode porque você não tem braço para isso. Não pode. Você não vai poder mudar certas coisas e tudo bem. Sabe? Tudo bem. Quanto mais você consegue exercitar isso, mais madura você se torna para poder ter uma relação madura também. Né? Então, essa é uma vertente muito forte da sistêmica familiar, gente. Fazer esse trabalho de aceitação. Aceitar. Aceitar a história como ela é, nua e crua. Sem mentiras, sem segredos, sem tabus, sabe? Sem julgamentos. Aceitar. Tá? Até porque para você fazer qualquer tipo de evolução, caminhar emocionalmente, você precisa realizar a coisa e encarar. Encarar. Se você não encara, você não resolve. Né? Então, vamos lá. Já refletimos, né? Essa é uma reflexão para você levar para você, como você foi recebida na sua história familiar, na sua família de origem. Falamos também sobre a questão dos filhos, né? Que muitas vezes, por terem essa necessidade de serem aceitos, se enquadram em rótulos que os pais colocam. E a gente muitas vezes foi essa criança e hoje ainda está refém disso. E agora vamos ver como é que isso afeta a relação com o nosso marido, né? O fato é que as pessoas que aceitam a sua história, se aceitam, conseguem aceitar muito mais o outro. E aí você sai desse lugar, porque as mulheres hoje em dia estão muito chatas, né, gente? Vamos combinar, né? Querem mandar em tudo, controlar tudo. O jeito delas é sempre o melhor. A maneira que elas fazem é sempre a mais efetiva. Eu tenho visto um monte de mulher muito chata. Isso é real, tá? Então, acaba que quando você tem essa dificuldade de aceitação ainda, você ainda está nesse modo de querer controlar o seu marido e definir como é que ele vai ser na vida, né? Só que ele é essa pessoa. E dificilmente ele vai mudar o que é a essência dele. Ele pode mudar alguns comportamentos. E eu acho que a tua conversa com ele sobre aquilo que te fere ou aquilo que você acha que pode melhorar tem que ser muito em cima do comportamento, não da identidade. Até porque se você escolheu ele, deve ter coisas nele que ele é que são interessantes e boas, né, gente? Lembra lá de trás, o que te fez escolher esse homem? O que fez você entrar nessa relação, nessa jornada? Com certeza tem coisas boas. Ele deve ter coisas boas na essência dele. Não é verdade? Tô falando pra Dedéu, né? Deixa eu ver vocês aqui um pouquinho. Aceitação salva relacionamentos. Muito bem, é verdade. A pessoa não se sente merecedora pela vida, é verdade. Aceita que dói menos, amei, é verdade. Aceita que dói menos, gente. Aceita o marido que dói menos, gente. Para de lutar a batalha errada. Sabe, tem muita mulher lutando a batalha errada com o marido. Querendo mudar o que não se muda. O que só vai mudar se ele quiser um dia, se ele tiver muito afim, porque também não é fácil mudar, né? A gente sabe, a gente faz maior esforço, cresce, busca, investe, faz terapia, workshop, tudo, e é difícil. Imagina que não faz nada.
Vamos ser real aqui? Aceita que ele não quer mexer em algumas coisas. Aceita. Para de lutar a batalha errada. Faz por você. Cuida da tua vida. Cara, isso é muito maravilhoso. Porque quando você aceita o outro, você gasta menos energia com o outro. E olha para você. Para a sua vida. Para aquilo que é possível você fazer por você. Né? Então a pergunta é, você aceita realmente o outro como ele é? Pensa aí. Você reconhece quem é o outro? Você reconhece quem é essa pessoa que está aí do seu lado, que você está caminhando a jornada da vida? Quem é essa pessoa? Acho que você tem que, além de fazer o exercício de si mesma, fazer o exercício em relação ao outro. Se de fato você reconhece e aceita quem o outro é. Pessoas que não se aceitam, que não foram aceitas, perdão, normalmente têm um forte vício de aprovação. Isso é muito real, gente, porque é aquilo que a gente falou no início. Quando você não sente que a sua essência é validada, né, quem você é, a sua inteireza é validada, isso acontece lá na infância, você normalmente vai passar a vida. Aí você se enquadra nesses padrões que eu falei antes, né? De rótulos, de lugar que é mais bem recebido pela família. Aí você vai se encaixando, né? Para poder pertencer ali, né? Ter valor. E aí, o que acontece? Você vai indo pela vida buscando aprovação constante, ficando refém da aprovação do outro. E aí é que mora o perigo. Porque, às vezes, você não aceita o outro, mas pelo fato de você não se aceitar e o outro também trazer devolutivas para você, isso te abala num grau que você paralisa. Entendeu? Você é tão descolada de quem você é realmente que qualquer opinião do outro ao seu respeito, que não é o que você acha ou o que você não concorda, te mobiliza, te ira, te causa uma raiva profunda, te faz ser reativa. Num grau, assim, desmedido, fora da medida. Ou então, você paralisa, você não faz nada. Porque o outro deu uma opinião contrária ao que você gostaria de ouvir. Né? Na verdade, você ancorou o seu senso de valor no outro. Então, você fica refém. Quando o outro está bem, está tudo bem. Quando ele quer falar coisas boas ao seu respeito, ok. Mas e quando não? Então, é muito importante que você se aceite. E você se reconheça aquilo que você é. Para que você fique menos vulnerável ao outro. Aos movimentos do outro, né? E isso no casamento é muito, 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 muito importante, gente. Mas muito, muito. Por exemplo, o que eu acho que eu sou, gente? Eu escrevi aqui para dar uma luz para vocês. Eu sou única. Eu sou única, gente. E isso por si só já tem muito valor. Você precisa relevar isso com seus filhos e se sentir dessa maneira. Você é única nessa terra, não tem ninguém igual a você. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou única, eu sou sensível. E muitas vezes na minha família, eu por ser uma pessoa sensível, por estar sempre muito plugada em todo mundo, preocupada com todo mundo, porque eu também sou muito família, eu fui rotulada. Ah, porque você é muito chata, chorona. Porque eu sentia a dor de todo mundo. Eu conseguia entender o inconsciente daquela família coletiva ali, de sofrimento, de dor, de frustrações não trabalhadas. Então, assim, eu sou uma pessoa sensível, sempre consegui captar os sinais da família muito bem e sofria com isso, esboçava, chorava e era rotulada como a chata. Você é chata, chorona, entendeu? Então, o que acontece? Eu podia ter levado isso para minha vida, só que, graças a Deus, eu consegui separar. Não sou chata. Eu não sou chorona. Eu sou uma pessoa sensível. E isso é muito bom também, né? Isso pode ser muito bom. Isso é parte de mim, da minha identidade, tudo bem. Então, eu sou única, eu sou sensível, eu sou curiosa. E olha que interessante, eu sempre fui muito curiosa, desde pequena, né? Então, eu gostava de conhecer coisas novas. As minhas amigas falavam, por exemplo, eu tô fazendo eu tô fazendo aula de balé, eu tô fazendo aula de jazz. Então, eu, curiosa que sou, eu queria fazer as coisas com as minhas amigas. Só que aí, como é que me rotularam na família? Maria vai com as outras. Ah, gente, eu virei a Maria vai com as outras. Só que não, na verdade, eu era uma criança curiosa. Eu queria conhecer, eu queria participar de coisas diferentes.
sabe? Então, se eu ficasse paralisada ali no rótulo da Maria vai com as outras e não tivesse aceitado quem eu realmente sou, e entendido que aquilo ali era a limitação dos meus pais, né? Que eles não conseguiam fazer essa definição e essa diferenciação entre identidade e comportamento. Então, eles, muitas vezes, sem querer, né, me prejudicar, obviamente, com todo amor, eles me rotularam. E eu podia ter paralisado nesses rótulos. Eu podia. Só que não. Então, eu fui fazer o meu trabalho de casa. Fui aceitar essa família, entender que eles deram o que podiam e agora cabe a mim separar. Então, eu não sou uma pessoa Maria vai com as outras. Eu não sou uma pessoa volúvel nesse sentido. Eu sou muito coerente, muito consistente nos meus sistemas de valores, porém, eu sou curiosa. E curiosidade é bom, porque faz a gente conhecer coisas novas, a gente crescer, a gente abrir os olhos para novas oportunidades. Vocês estão entendendo a coisa da aceitação? Se eu ficasse naquele rótulo ali para ser aceita e tivesse nesse lugar até hoje, gente, sinceramente, eu acho que eu nem sei onde eu estaria, de verdade. Com certeza eu não estaria hoje mentorando famílias, sabe? Porque eu fiz um caminho. Ontem eu até falei um negócio que eu quero repetir hoje. Hoje eu sou uma mentora de famílias vencedora. Por que vencedora? Porque eu venci a dor. Quem vence, vence a dor. Vencedor, vence a dor. E eu venci a dor da minha família de origem. Eu venci as dores que me paralisavam. Eu venci as frustrações e eu comecei a pensar em mim, cuidar de mim. E hoje eu vivo, graças a Deus, tudo que eu sempre sonhei, que eu visualizei quando eu era pequena, que eu gostaria de ter vivido num lar, hoje eu proporciono para os meus filhos, entendeu? Então, assim, eu podia ter paralisado naquela falta de aceitação e estar até hoje buscando validação no outro, ou eu posso também acolher aquela história, entender que foi o que foi possível, cuidar de mim, me aceitar, para poder então aceitar o outro e realizar os meus sonhos, sair da caixa, sair, sabe, ir para fora, viver a minha missão no mundo. Você está paralisada às vezes porque você ainda não se sente aceita. Você está paralisada. Qualquer palavra contrária te desmonta. Entendeu? Qualquer opinião diferente da sua te desmonta, acaba com você. Você fica uma semana digerindo aquilo, parece um osso de frango aqui, ó, na garganta. Não é verdade, gente? Então, precisamos trabalhar a aceitação, precisamos aceitar a nossa história, aceitar quem nós somos, acolher quem nós somos. E com isso a gente vai poder aceitar muito melhor o outro. Vai parar de criar expectativas irreais em relação ao outro. Chega, sabe? Para de gastar tempo, energia, sabe? Querendo mudar o que você não vai ter autonomia para mudar. Não vai conseguir. Sorry. Não vai conseguir. Bom, então é o seguinte, gente. Falei pra caramba já, vou até tomar uma água aqui, gente, sinceramente. Vocês querem colocar alguma coisa, comentar, fazer perguntas? Eu já vou pra reta final da live. Como eu falei, essa semana é uma semana que eu quero desafiar vocês, sabe? Eu quero que vocês pratiquem no dia a dia de vocês o que eu tô falando aqui. Não se tornem um obeso intelectual e a sua vida não muda em nada. Pelo amor de Deus, socorro, tá? Por favor, acolha a sua história. Acolha quem você é essencialmente. Aprenda a diferenciar identidade de comportamento. Tenha muito cuidado com seus filhos a esse respeito. Evite rotular. Sabe? Tenha noção da importância da palavra que sai da tua boca a respeito dos teus filhos. É muito sério isso. E eles, por amor a vocês e por lealdade, eles vão se enquadrar nesses rótulos. Eles vão ficar aí, porque eles vão querer ser aceitos. Todo mundo quer. Isso é linguagem do amor. Ó, a Suzy tá botando aqui, seu trabalho tem a ver com a constelação familiar? Não, Suzy, na verdade, a sistêmica familiar tem conceitos parecidos com a constelação. A constelação é uma ferramenta que às vezes a gente usa, mas a sistêmica é um método um pouco mais abrangente, tá? Mas tem similaridade em alguns conceitos, sim. A gente bebe de algumas fontes parecidas, tá? Tem pessoas que não querem crescer, é verdade, Daniela. Tem mesmo, e você tem que aceitar. Sabe? Se o seu marido não quer crescer, você vai precisar aceitar. É duro, tá? Mas não se limite a isso. Cresça você. Aceite ele como ele é. O que ele pode dar. Lembra do que ele tem de bom, por que você o escolheu, né?
E aí eu acho que as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis, melhores, né? Fáceis não, mas melhores. Então vamos às tarefas, gente, do dia, que vocês vão exercitar na relação, no dia a dia. Primeiro é você escrever quem você é. É tão difícil isso, gente, não é fácil. Tudo que somos hoje vem da infância. Sim, da infância eu vou além, porque a sistêmica ela olha as 3 gerações. Ela olha nós, pais e avós, né? No mínimo. Então, assim, tem muito a ver com padrões, modelos familiares, vínculos, triangulações, enfim, mas aí já é uma questão mais técnica. Mas é da família que tudo vem, fato. Por isso que é importante conhecer a história da família. Hoje, por exemplo, atendendo essa pessoa, eu pedi para ela ir buscar informações sobre essa história dura familiar, da morte dos irmãos que vieram antes dela, porque a coisa virou meio que um segredo velado, não se tem muita informação, fica uma coisa assim meio etérea, meio tabu na família, e isso é muito prejudicial, gente. Então eu pedi para ela, se ela achar que tem espaço, junto à mãe, enfim, as pessoas da família, começar a perguntar um pouquinho sobre isso, porque para aceitar é preciso conhecer, né? E muitas vezes as famílias botam embaixo do tapete aqueles assuntos delicados, duros, difíceis, porque é difícil você assumir. É como se fosse um fracasso você perder um filho, né? É muito duro, gente. Deve ser, né? Na verdade, graças a Deus eu não vivi isso. Mas deve ser muito duro. E muitos pais fazem isso, botam embaixo do tapete, não se tratam, seguem a vida, vão no automático. É natural, até porque dói olhar, né? Então a gente tem que ter muita compaixão. Mas eu acho que o primeiro passo para você aceitar a história da família é você conhecer. E muitos de nós nem conhecemos. Então, isso é uma coisa legal, se você puder fazer também. Se você tem pais vivos, avós vivos, pergunta sobre a história da sua família, sabe? Eu acho que vai falar muito sobre quem você é. Então, vamos lá. Primeiro ponto, escrever quem você é no papel. Quem você é? Quem você é? Será que você sabe? Eu descobri que eu não sou chata. Às vezes eu tenho momentos de chatice, como toda pessoa, né? Não tem jeito. Mas eu sou curiosa. Então eu ressignifiquei aquele papo lá de casa, da história familiar. Eu descobri que eu não sou Maria vai com as outras. Eu sou amiga, curiosa, né? Eu não sou chata, eu sou sensível, perdão, eu desconectei aqui. Eu sou sensível. E porque sou sensível, eu captei todo o radar da crise familiar na época que eu era pequena. E aquilo me fazia sofrer. Mas eu sou chorona por causa disso? Não sou chorona. Eu choro às vezes, como todo ser humano, claro. Mas eu não sou isso. Então, aprenda a separar e a diferenciar. Olhe para você e faz exercício de quem você é. Primeiro ponto. Outra coisa que eu botei... Então, assim, bote 5 itens ao seu respeito. Quem eu sou? Quem sou eu? Bota no papel lá. 5 coisas que você é. Que é você. Depois, escreve sobre quem é o seu marido. Quem é esse marido que você escolheu? Quem é essa pessoa que está do seu lado? Não coloca comportamentos dele, que às vezes podem não ser tão bons em alguns momentos, e tudo bem. E isso deve ser falado, negociado, a relação precisa ter comunicação, precisa ter troca, ok. A gente já falou que a relação do casal é uma relação de igualdade. Na troca, tem que ter equilíbrio. Precisa ter para ter saúde. Mas quem é essa pessoa que está do seu lado? Né? Quem é pode te fazer aceitar melhor ele. Saber quem ele é, escrever quem ele é, realizar quem ele é, pode te fazer aceitar melhor quem é essa pessoa. Então escreve quem é você e quem é o seu marido. Tá? Então, por exemplo, o meu marido é um homem temente a Deus, tem um coração que teme a Deus. O meu marido é um homem família, realmente valoriza a família, ama a família, tem valores enraizados de família. O meu marido é saudável. Ele gosta de movimento, de saúde, ele investe nisso, né? Então, quem é o seu marido? Meu marido é atencioso, é carinhoso. Esse é o meu marido. Quem é o seu marido? Pensa sobre isso. E pensar, conhecer, vai fazer você aceitar melhor. Inclusive, pode colocar coisas difíceis, tá? No quem é. Porque ninguém é só bom, né? Ninguém é só bom. Eu não sou só boa, você não é só bom, meu marido também não é só bom. Mas
Quando você conhece, você pode aceitar e acolher, que tem aspectos que você não vai mudar e tudo bem. E assim a sua relação tende a ficar mais leve. Vamos lá, gente, vamos encaminhar para a reta final. Ó, Fernando, o primeiro passo é se aceitar. Perfeito, muito bem. Aceitar a história familiar, se aceitar, refletir sobre como eu fui recebida na minha história, né? Isso fala muito sobre como eu me aceito e aceito o outro. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Tati, que é quase uma pisciana, essa Tati. Figura. Quando eu toco na tela, ela treme, né, gente? Deixa eu estabilizar aqui. Eu acho que é isso. Aceitação salva relacionamentos. Isso aí. Muito bem. Salva mesmo. Aceitação é uma revelação do amor. O amor verdadeiro passa por aceitar. Aceitar. E que exercício desafiador é aceitar. Principalmente se eu não me sinto aceito. Ah, meu Deus. Se eu tive que entrar em várias caixinhas para poder me sentir aceita, amada, validada. É difícil, mas não é impossível. Há um caminho, gente, há um caminho. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão investindo. Estou feliz que eu voltei para o meu horário. Vou permanecer 5 horas na hora do sol ainda. Eu sou solar, eu gosto do dia. Então, simbora. Amanhã eu vou estar aqui. Faz esse exercício de escrever quem você é. Realiza também, reflete também sobre a questão de como você foi recebida na sua história familiar. Se você foi desejado, qual é a tua ordem, né, na chegada dos irmãos, né? E depois faz o exercício em relação ao outro também. Escreve isso e amanhã eu vou estar aqui também 5 horas falando de outro A. Nós estamos nos 5 A's que realizam o amor, gente. A gente está falando de amar intencionalmente, de amadurecer, de dar conta de continuar com projetos na nossa vida a despeito da emoção, né? A emoção vem, a emoção vai, mas eu escolho investir, eu decido avançar, sabe? Eu quero transformar o meu relacionamento, eu quero viver bem e feliz, porque não se trata aqui de casamento, não se trata aqui de falar de casamentos que duram muito, mas que não são satisfatórios, né? O ponto não é esse, o ponto é você realmente assim encontrar gozo, regozijo nessa relação, encontrar alegria, encontrar parceria, encontrar leveza, encontrar, sabe? Ser bom. Então, assim, para isso, você precisa trabalhar, né? Não vai cair do céu. Não acontece no automático, né? Como os contos de fadas pregam, não é real isso. Então a gente está falando de um amor maduro, a gente está falando de crescer, de se tornar consciente, de aceitar essa história familiar e avançar na vida. Tá bom, gente? Então eu vou indo, vou deixar vocês aqui. Aproveita logo aí esse momento, nem levanta, já escreve. Que você está no calor daqui do que foi falado. Escreve. Escreve no papel agora quem é você e quem é o seu marido. A Dani perguntou se só uma pessoa crescer e a outra não, se isso pode dar problema num relacionamento. Na verdade, eu acredito o seguinte, pode dar, mas e aí, você vai fazer nada? Você precisa fazer a sua parte. Né? E eu acredito, inclusive, que quando você faz a sua parte, você aceita, consegue aceitar mais o outro, você gera um ciclo virtuoso, sim. E você traz o outro para esse movimento. Né? Porque quando você acolhe, gente, tem coisa melhor do que você se sentir acolhido, gente? Não tem. Todo mundo gosta, todo mundo precisa. E quando você aceita, você transmite isso, acolhimento. Então, é provável que, à medida que você vai investindo e crescendo nesse sentido da aceitação, você e convoque, né, subjetivamente, o seu marido a fazer esse mesmo movimento, sabe? Faça a sua parte, se responsabilize. Esse é um ponto fundamental em relacionamentos maduros. Tá bom, gente? Falei muito, eu vou. Muito obrigada por vocês participarem, estarem aqui, é muito importante para mim. Amanhã eu vou estar aqui de novo com um novo A. E simbora em frente, tá? Eu vou deixar a live no feed, peço que vocês comentem, compartilhem, isso é bom para
o conteúdo viralizar, enfim, e alcançar pessoas. Eu creio que tem muita gente que precisa disso. Essa é a minha missão na Terra, trazer luz para famílias. Luz, que haja luz, conhecimento, crescimento, para que a gente tenha lares mais saudáveis, né, relacionamentos mais sólidos e para que a sociedade se torne melhor, né, gente, com isso. Pelo amor de Deus, vamos que vamos. Tá? Então, me ajuda aí, comentando, compartilhando, etc. Um beijo para todos. Obrigada mesmo de todo o coração. Até amanhã.